Em cada página do mangá de One Piece, Luffy sempre emerge como o centro da diversão, trazendo um alívio cômico mesmo nos momentos mais sombrios. É como se sua risada fosse a luz que dissipa as trevas da desesperança. Quanto mais desafiadora é a situação, mais ele parece se fortalecer, transformando o peso do desespero em uma energia leve e contagiante. É nesses momentos que ele quebra a própria realidade, revelando o quão absurdo e incrível é o seu poder. E agora, em One Piece 1111, fica claro que a jornada de Luffy vai muito além de se tornar o rei dos piratas. Ele está destinado a ser reconhecido pelo mundo como Joy Boy, o símbolo de alegria e esperança para todos. Sua jornada não é apenas sobre conquistar tesouros ou derrotar inimigos, mas também sobre inspirar outros a encontrarem a alegria em meio ao caos. E com cada gargalhada e feitos bizarros, ele sempre nos lembra que não importa o quão sombria a situação pareça, sempre haverá uma luz a brilhar. Yo, Geeks, aqui é o Felipe e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do capítulo 1111 do mangá de One Piece. Sim, pessoal, caraca, que capítulo abismal que a gente vai acompanhar aqui com vocês, mas ao mesmo tempo na qual eu já acompanhei. Cara, que capítulo incrível. Não tivemos o destaque para Roronoa Zoro, né, sobre tudo aquelas coisas que a gente estava falando. Mas, cara, o Eiichiro Oda é uma coisa inacreditável, né? Ele consegue nos surpreender de uma forma absurda. E a gente vai comentar logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos. Gente, é muito importante você se inscrever. Eu tô ligado que tem muita gente que chega aqui, assiste a review, deixa o like, mas não se inscreve. Eu fico me perguntando por quê? Porque, cara, se você é um Mugiwara de verdade, se você faz parte da frota do Chapéu de Palha, deixa aí o botão de se inscrever, porque ajuda o Geek Brasil pra caramba. E, é claro, se você vai comprar os seus mangás de One Piece, compre através dos nossos links da Amazon. Você pode nos ajudar assim a fortalecer também ainda mais o nosso canal. Começamos o capítulo vendo One Piece na capa da Weekly Shonen Jump. Nós temos o Luffy, o Zoro e o Sanji nessa capa. E é claro, uma inspiração completa nos três mosqueteiros. A gente consegue ver ali essa formação sendo criada tanto ali para o Luffy quanto também para o Sanji e também para o Zoro. E todo o conceito relacionado, cores da França e tudo mais, né? Que a gente já conversou aqui algumas vezes sobre como essa situação, esses pontos e essas referências estão conectadas a One Piece. Depois nós temos uma página colorida dos Mugiwaras, na qual eles estão comendo French fries, né? Que é batata frita, mas também é algo, né? Uma criação na França. Então é mais uma coisa, mais um ponto que o Oda tá apontando ali sobre a França. Dá pra fazer só um vídeo específico comentando sobre essas referências, na forma como o Oda tá criando esses pontos e esses paralelos com a história da França no mundo de One Piece. Nós temos o Luffy, temos o Vegapunk, o Kuma, todos os Mugiwaras, e nós também temos a Bonnie. Então é um ponto bem interessante, porque isso já levantou ali uma certa dúvida, um certo questionamento entre os fãs de One Piece sobre a Bonnie entrar para o bando dos Mugiwaras. Vamos então finalmente começar aqui a falar sobre o capítulo. E nós então temos o Mars na sua forma transformada, né? O Gorosei Mars na sua forma transformada, atravessando a barreira da Lab Phase, finalmente conseguindo transpassar a barreira, causando um espanto absurdo no Jinbe, que tá visualizando tudo aquilo acontecendo. Jinbe começa a dizer que o Haki que é transmitido pelo Mars é algo muito estranho. Ele não consegue realmente identificar que tipo de poder era esse. E então o Jinbe acaba se aproximando do Zoro e ele começa a questionar sobre o que havia acontecido, se ele havia derrotado, mas o Zoro acaba dizendo que ele não está desmaiado, que Rob Lucci não havia desmaiado. E o Zoro fica realmente indignado com aquela situação. A resistência do Lucci é absurda. A gente vê uma página bem legal, as marcas, né, das espadas do Zoro, como se fossem ali uma garra, né? O ataque do Zoro do capítulo passado, como se fosse uma garra.
E assim, o Luffy começa a reagir, ele começa a despertar e o Sanji acaba questionando para o Jinbe se ele já havia trazido o Zoro. E o Jinbe acaba dizendo: calma aí, que agora mesmo que eu vou levar o Zoro de volta. O Jinbe então acaba agarrando o Zoro, impedindo com que ele faça alguma coisa a mais, né? Falando para ele não fazer nada mais. E antes de partir, antes de ir embora, ele acaba meio que pedindo desculpas, dizendo que pena porque ele vai atacar o Luffy de uma forma meio que na característica do Jinbe como uma covardia, né? Porque o Luffy não conseguiria se defender, não é uma luta justa, porque ele simplesmente vai finalizar a batalha, ele vai acabar ali com a batalha e assim o Jinbe acaba distribuindo um puto ataque chamado de Karatê dos Homens Peixe, 5.000 ladrilhos faca de mão. No ataque do Jinbe, o Rob Lucci é mandado para muito longe e depois de um tempo, não sabemos quanto tempo, a gente observa o personagem acordando novamente, mas não está em seu modo mais despertado. Pouco tempo depois do Lucci despertar, nós observamos o Mars se aproximando dele e questionando onde a York estava. Jinbe então começa a perceber que essa situação é algo extremamente complicada e que eles precisam sair dali o mais rápido possível, com o Zoro questionando o que era aquilo que estava sobrevoando perto deles. Dessa forma, o Lucci começa a explicar o que havia acontecido e ele começa a dizer que a York está na sala de comando do prédio A, no quarto andar. Ainda estava meio que sob custódia, que ela estava presa. Os únicos que escaparam até agora são Roronoa, Zoro e Jinbe, o Cavaleiro do Mar, além de outros 5 membros do bando do Chapéu de Palha e 2 membros do Vegapunk. E eles acabam dizendo também que os preparativos de fuga estão em andamento pelo acesso dos setores de pesquisa. Nós observamos então o Lucci falando que existem outros 85 membros da Cyberpool e 44 da unidade da Cyber Informação ainda presos no subsolo. É bem bizarro as caras que o Mars vai fazendo ali. O Oda colocou um character design bem maluco para os Goroseis, a forma como o Lucci vai explicando, vai focando ali no rosto dos Gorosei, a forma realmente bizarra como eles representam. E o Lucci então acaba questionando o que vai acontecer com o Vegapunk depois que tudo acabar. E o Mars acaba cortando o papinho, dizendo: não há muito tempo para perguntas, não dá pra gente continuar fazendo perguntas aqui. E assim o Lucci faz um pedido, acaba pedindo, dizendo que deveria haver um parceiro gravemente ferido dele na sala de comando. E o Lucci pede para que o Mars evite meio que machucar o Kako, meio que tentar ali evitar o que o personagem seja morto. Só que o Mars simplesmente vira as costas e levanta voo, dizendo que é complicado. Tem uma interrupção ali na forma como o Lucci está se comunicando com ele e ele simplesmente corta, dizendo que é complicado, porque tentar esmagá-los é como tentar não esmagar insetos. Olha só, mais uma vez a gente tem a forma e essas palavras sendo colocadas para nós de que todos os Goroseis parecem pensar de uma forma muito parecida. E aqui a gente pode até mesmo fortalecer que os Gorosei, eles podem ser satélites de Musamá. Eles têm os mesmos pensamentos, eles têm as mesmas ideias, eles têm esses compartilhamentos de informações, mas da mesma forma como o Vegapunk criou cada um dos satélites seus, a Lilith e os demais, eles têm pensamentos independentes, mas todos compartilham as mesmas ideias e as mesmas informações. Inclusive, até nos pentagramas que a gente observou na chegada deles no capítulo passado, nós tivemos as numerações sendo colocadas. Então, se o Saturno havia dito que os humanos eram apenas insetos, agora o Mars reforça essa ideia de que ou que possivelmente seja um pensamento em comum entre os Gorosei. Voltamos para o epicentro da batalha com Luffy reconhecendo os gigantes. E ele está feliz pra caramba porque faziam 2 anos que eles não se viam. E acaba chamando ele de os velhos gigantes. Tanto ali o Dory e o Brogy estão extremamente felizes com o Luffy e eles estão carregando ele como se fosse ali um brinquedo, né? Como se fosse um boneco. E aí o Dory começa a vir com os questionamentos. Tanto o Dory e o Brogy começam a vir com questionamentos interessantes. Porque o Dory acaba dizendo que o Luffy está irreconhecível. Só que aí o Brogy vem com o pé no peito, dizendo que o Luffy
está na forma do deus Elbaf. Por que que o Luffy estava na forma do deus Elbaf? O Luffy fica meio sem entender nada, velho, faz aquela cara de paisagem, mas o Brogy acaba continuando dizendo essas roupas. Ele acaba meio que fortalecendo a ideia de que as roupas que o Luffy estava utilizando eram as mesmas roupas do deus do sol de Elbaf. Mas ele acaba deixando pra lá, dizendo que estavam muito felizes de ver o garoto. O Luffy começa a rir também, dizendo que ele não entende do que estavam falando, mas eles vão conversar sobre isso depois. Isso aqui é um ponto interessante porque era o que a gente já vinha comentando, de que Elbaf vai ser o ponto crucial para explicar pro Luffy sobre o que significa, qual é o significado de Nika. Ele até agora não entende o que é esse poder, o que é essa habilidade. E a Bonnie, alguns capítulos atrás, já havia dado a ideia para ele de que Nika era a criatura, o ser na qual ela estava procurando. E agora, os gigantes também estão falando de que o Luffy estava na forma do deus do sol de Elbaf. E fica nesse questionamento aí sobre quem então vai explicar para o Luffy. É claro que o nosso capitão vai se recusar a ser um deus com toda certeza. Mas vai ser interessante ver como que ele vai reagir a essas informações. O Topman fica indignado com a presença dos gigantes e acaba até mesmo notando esse sentido. E o Saturno fala que essa combinação entre gigantes e Nika é uma combinação terrível. O Dory acaba olhando ali tanto para o Saturno quanto também para o Topman e acaba dizendo que eles se parecem com feras da floresta bestial que existe em Elbaf. Um ponto interessante aqui sobre essa perspectiva levantada tanto ali pelo Dory e também pelo Brogy. Só que aí o Brogy acaba lembrando que eles não chegaram naquele lugar para lutar, mas sim para fugir. E o Dory acaba confirmando, dizendo que eles precisam ir embora e que havia encontrado o Sanji agora há pouco. O Brogy começa a dizer que o Sanji havia dito para ele que quando encontrar o Luffy, eles precisam correr para ir embora da ilha. O Sanji continua dizendo de que ele confiava neles para fazer com que o Luffy consiga escapar de Egghead com segurança. Assim, o Brogy começa a dizer que ele acabou visualizando tudo que estava acontecendo em Egghead pelo jornal e decidiram vir até o local para libertar os Mugiwaras. Então nós temos uma atualização acontecendo sobre o local. Nós observamos ali onde cada um dos personagens está em Egghead. Temos Nami, Usopp, Chopper, Brook, Lilith, Edson, Robin, Jinbe e Zoro que estão dentro da Lab Phase, juntamente com o Sunny. Agora, depois desse capítulo, o Mars também está dentro desta barreira. O Lute também está por ali e o Kako está na parte de cima no quarto andar, como foi explicado no começo do capítulo. Luffy, Brogy e Dory estão no núcleo lutando contra Saturno, Topman e Júpiter. Sanji está segurando ali Stella, está correndo ali junto com Stella e está na direção do navio dos gigantes, quase chegando na costa de Egghead. Bonnie, Franky, Atlas e Kuma estão chegando também mais perto da margem da costa, esperando todos chegarem no navio dos gigantes. Bom, e agora eu acho que essa explicação do Oda, ela veio de uma forma muito boa. Eu acho que tinha que ter essa explicação sobre a localização de cada um, tanto dos membros do Chapéu de Palha, quanto também dos Vegapunks ainda vivos, quanto também dos Goroseis, todo mundo que tá espalhado ali na ilha de Egghead, porque tava meio confuso. Agora sim dá pra saber mais ou menos onde cada um dos personagens está. E tudo tá se desenhando para que os Chapéus de Palha consigam escapar através das ações dos gigantes. E a minha maior preocupação é que o Dory e o Brogy podem rodar nesse sentido, tanto ali para proteger o relato, né, a comunicação do Vegapunk, quanto também ali para ajudar os Chapéus de Palha a escapar. Eles não estão ali para enfrentar os Gorosei, eles estão ali para fugir, pegar o Vegapunk e escapar. A questão agora é saber qual dos Vegapunk que vai com o Luffy, né, que vai ali com o Luffy, ou se vai os três, ou se vai acontecer mais alguma coisa. Teremos mais baixas entre os Vegapunks. E, além disso tudo, eles também vão ter que lidar com o Mars. O Mars conseguiu quebrar, forçar a entrada dele
para dentro da barreira da Lab Phase, então eles vão ter que lidar com ele para impedir com que essa desativação da comunicação, do recado do Vegapunk para o mundo seja cortado. Então tem esse ponto interessante na qual os personagens vão ter que lidar e se situar de uma forma bem complicada. Então no meio desse processo eu acredito que o Dory e o Brogy vão de Americanas mesmo, acho que não vai ter muito ali para o que fazer. Mas é One Piece, né? Pode ser que termine com a ideia deles irem de Americanas e depois eles voltam na guerra final, né? Celebrando ali a volta e o auxílio para o Chapéu de Palha. A gente já tá acostumado aqui com esse intuito do Oda colocar sempre sentido dessa esperança no mangá. Dory acaba dizendo que os Chapéus de Palha estão cercados pela marinha e acaba questionando se eles sabiam desse sentido. E dessa forma ele acaba soprando uma corneta, soprando um chifre ali, mais uma cultura relacionada à mitologia nórdica. Assim, nós observamos os gigantes reconhecendo o som e dizendo que os chefes haviam encontrado o Chapéu de Palha e pedem para que todos voltem para o navio e comecem a fuga. E aí um vai gritando pelo outro para que acabe passando essa mensagem para todos os cantos da ilha para que os gigantes consigam escapar. Topman então começa a perceber que aquele sinal que o Dory acabou transmitindo era um sinal de fuga e que isso era problemático. E a forma também como ele vai fazer soar um alarme e que ele não vai deixar todos escaparem. Então o Topman acaba gritando e a gente pode observar um rugido de haki do Conquistador, cara. É abismal o som esvaziando a ilha toda, meio que tipo assim, atingindo a ilha toda de uma forma inacreditável e chegando até o navio da marinha, aonde vários marinheiros começam a desmaiar. Mas então nós temos uma página inacreditável. O quadro inacreditável na qual o rugido do Topman faz com que toda a parte do Luffy, todo o corpo do Luffy seja desmontado, cara. O haki do Conquistador fez com que o corpo do Luffy praticamente fosse desmontado, até a cicatriz dele acabou saindo, meio que formato ali de uma estrela e tudo mais. Mas a cicatriz dele acaba saindo, a gente observa as havaianas, tudo indo embora e o Brogy espantado, assustado de ver o Luffy dessa forma e desse jeito muito maluco. Vemos então o Luffy meio que colando as partes do seu corpo e é muito engraçado que ele pega a cicatriz do peito e cola, depois ele pega a cicatriz ali do olho esquerdo e cola também. Cara, é muito maluco. E assim o Dory acaba confirmando pra nós que era realmente, né? Ele faz um questionamento, na verdade, sobre ser um rugido com haki do Conquistador. E o Brogy acaba questionando quem era esse cara, quem era essa pessoa. E o Luffy acaba dizendo que ele é alguém importante do governo mundial. E dessa forma o Topman acaba atacando eles. É muito interessante porque até lutando contra os seus inimigos, o Luffy ainda fica surpreso de uma forma a admirar aquilo que eles conseguem fazer. O Topman pega ali as pernas dele e se transforma quase como uma motoca. E assim nós observamos dois chifres do personagem se transformando em duas espadas, duas lâminas de uma forma inacreditável. O Dory acaba chamando ali pelo Brogy e o Brogy acaba respondendo e os dois acabam utilizando seus escudos com uma defesa chamada de Escudo do Sol. A técnica usada pelo Dory e pelo Brogy nesse momento se chama Svalin, que é um escudo na mitologia nórdica que era colocado na frente do sol, o que faz uma buta referência, né, um buta sentido, já que ambos os gigantes estão defendendo os ataques do Gorosei perante o Luffy, que é a própria encarnação do sol no mangá de One Piece. Topman se aproxima ainda mais deles por causa do golpe que havia dado e questiona sobre eles, Nika e os gigantes, terem laços profundos e sobre os gigantes saberem do que se trata aquele combate. E é claro que os gigantes respondem que sim, são eles, pois estão conectados de forma poderosa a Nika. E assim, eles remetem também o ataque com um escudo chamado de Skilling Jar, que é basicamente ali um ataque para fazer uma separação, porque o kanji usado aqui é o kanji de separação. Mais uma vez, o próprio Oda coloca para nós aqui o Topman conectando os gigantes à figura de Nika. Então, os Gorosei
sabem também da ligação, da forte conexão dos gigantes com o Deus do Sol. Isso é algo muito importante porque vai levantando um hype absurdo, vai se criando um clima incrível para Elbaf. Vai se criando um clima maravilhoso para a saga de Elbaf. Chega a vez do Saturno então a atacar e acaba dizendo que enquanto ele ainda é chamado assim, enquanto ele ainda é chamado por Luffy, precisamos eliminá-lo. Ele também faz parte da história do mundo. E assim ele acaba disparando algumas rajadas, umas bolas ali, e o Luffy acaba dizendo para ninguém tocar nisso porque é venenoso. A gente vê a cara do Luffy realmente espantada e de repente o Luffy acaba esticando o braço dele, fica gigante, pega o coqueiro da ilha de Egghead e começa a morder como se fosse um milho pra transformar em algo, para transformar em uma situação bem atípica. E assim vemos o nosso capitão criando um taco de beisebol. Ele faz taco de beisebol, ele tira ali uma tinta do sei da onde, ele tira um pincel lá do sei da onde e faz a pintura do 56, tira um chapéu também lá do sei da onde, coloca ali o chapéu de proteção do beisebol para usar o seu golpe máximo de beisebol. Ah, galera, contra o Toon Force vai a loucura. O pessoal que fica neste questionamento. E é claro, né, o Oda, ele tá no limite. Ele tá brincando ali no limite. Não dá pra dizer que é Toon Force. Acho que nunca vai dar pra dizer se é Toon Force. Mas o Oda, ele tá esticando esse limite. Era só um óculos que ele acabava fazendo. Agora ele tira a tinta e tira também o pincel do meio do nada. Fez um chapéu da sua cabeça também do meio do nada. Então todas essas questões ali faz esse levantamento e esses questionamentos serem importantes para sempre ficar com essas dúvidas e também com essa discussão sobre ser Toon Force ou não, sobre essas habilidades do Luffy transparecer ali coisas que vieram dos desenhos animados. O Luffy fazendo um taco de beisebol foi inacreditável. E ele simplesmente pega todas as bolas que o Saturno mandou para ele e ele rebate todas as bolas de uma vez. E assim ele acaba caindo na gargalhada. As bolas vão pra cima, tanto do próprio Topman quanto também do Saturno. E vemos uma grande explosão acontecendo, deixando ele extremamente espantado. Os gigantes então acabam se aproximando deles, informando que haviam incendiado a floresta e que criaram um caminho para conseguir escapar. O Dory então acaba dizendo para eles irem logo. E o Brogy acaba rindo ali juntamente com o Luffy de que havia explodido muito bem. Só que o Luffy pede para eles irem rápido, porque de qualquer forma eles são imortais, eles não vão realmente perder. E é dito e feito, nós observamos o Saturno, o Júpiter e também o Topman levantando das chamas de uma forma inacreditável. Uma explosão, foram basicamente 3 explosões que nós tivemos de quase como se fosse uma bomba atômica ali, né? A figura de fazer realmente ali o cogumelo. E mesmo assim, tá tudo bem, muito obrigado para os Gorosei. O Dory questiona eles de serem imortais. E o Luffy responde que não sabe a resposta, isso porque eles simplesmente se regeneram sem parar, não importando o que aconteça. Brogy diz que nunca tinha ouvido falar sobre algo assim, sendo algo natural ou não, e que correr também é uma boa opção. Temos uma transição para onde Nami está e ela pede para que Jinbe e Zoro tenham cuidado. Jinbe responde que eles já estão a caminho e que vão correr o mais rápido que podem conseguir. Bonnie, então, juntamente com Frank, Atlas, Kuma e os gigantes, observam que vice-almirantes chegaram na frente deles. Os vice-almirantes dizem que a Jerry Bonnie não vai entrar dentro do navio dos gigantes. E daquele lugar eles não vão passar. Assim nós observamos o Sanji correndo, também carregando o Vegapunk, tentando salvar, tentando chegar o mais próximo possível pro Chopper fazer alguma coisa com o cientista. Dentro da Lab Phase, nós observamos o Mars encontrando a York, perguntando qual era a sala mostrada nos monitores, qual era a sala que estava tendo essa transmissão, ou pelo menos qual era a sala que havia sido gravada essa transmissão que está sendo passada para o mundo inteiro.
A York então começa a gritar, questionando sobre quem havia falado essas baboseiras e mandando o Mars sair daquele lugar. Interessante que a York sabe que ela levou todo mundo para aquela situação, literalmente nesse sentido, só que já ficou bem claro que ela não vai cair sem atirar. Então, como os Gorosei vão matar ela de qualquer jeito, vão matar todos os Vegapunks, eles querem matar todos os Vegapunks, é claro que ela não vai abrir a boca para o Mars para entregar a posição e ao mesmo tempo ser sacrificada no processo. Ela não vai fazer isso. Nós observamos então os marinheiros chamando pelo almirante Kizaru, pedindo para ele mostrar as suas feridas para receber o tratamento. E o Kizaru realmente responde de que ele tem algumas feridas, só que são feridas profundas. Os marinheiros pedem então, vamos fazer imediatamente, vamos curá-lo imediatamente. Mas o Kizaru apenas pede para deixá-lo descansar. Aí, quem estava realmente questionando sobre o ponto do Kizaru estar lutando a sério ou não, se estava ali colocando todo o seu potencial, a gente nunca vai saber. Mas que ele tá sentindo pra caramba a morte do Stella, isso não tem sombras de dúvida. Isso realmente não tem sombras de dúvidas na forma como o Kizaru está sentindo, e ele fez algo na qual ele não queria fazer, ou pelo menos fez contra a sua vontade, já que ele é um almirante, ele precisa obedecer aos Gorosei, porque senão ele acaba sendo executado. Então, nós observamos marinheiros falando, relatando sobre algo diferente acontecendo na ilha. E ele estava relatando algo muito maior do que os gigantes que havia aparecido no local. Na costa do mar de Egghead, não é afetado pelas chamas, o gigante dentro do fogo está parecendo ali meio que gemendo de alguma forma. Então, nós visualizamos o robô ancestral finalmente de pé. Finalmente levantou e vai fazer parte do combate final. Provavelmente vai fazer parte do combate final contra os Gorosei. E quando ele se levanta, nós podemos visualizar uma espécie de pensamento, um quadro de pensamento pedindo perdão para o Joy Boy. Bom, eu acho que já está bem claro que vai se desenhando o bando do Joy Boy sendo revelado pouco a pouco na trama de One Piece. Nós temos o Joy Boy, Lily, Ryuma, Robô Ancestral, Toki, Zunisha, todos esses personagens do mesmo período, da mesma situação, vivendo todo um contexto no meio do período do século perdido. E é claro que eu não acredito que o Oda vai deixar isso de uma forma à toa, jogado. Tenho certeza que vai ter um processo e esses personagens estão completamente conectados. E também tem a Poseidon, tem todos esses personagens e também a Poseidon do século perdido, na qual acabou recebendo a promessa do Joy Boy. Então, é claro que teve vários relatos, vários pontos, mas é mais um personagem, mais um ser que acabou relatando uma falha com o Joy Boy, ou até mesmo o Joy Boy relatando falhas ali, como ele acabou meio que mandando, deixando a carta para a Poseidon antiga. Então, todas as peças estão se encaixando perfeitamente para nós, para mostrarmos que agora sim todo o contexto vai ser elaborado. Mas, infelizmente, o mangá de One Piece entra em hiato por 3 semaninhas. Vamos ficar sem capítulos aí nas próximas 3 semanas. Mas pelo menos o Oda deixou para nós uma grande bomba para a gente continuar discutindo por aqui.